Nós somos como cebolas. Fedem? Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! Pois é, hoje nós vamos falar de camadas. Sim, são camadas igual uma cebola. Mas o lado bom é que as camadas aqui no Photoshop não te fazem chorar. Bom, desde que você aprenda o básico para trabalhar com elas, ok? Então, vamos descobrir o que são as camadas aqui no Photoshop. Pode ser que algumas pessoas tenham até ficado assustadas com o recorte que eu fiz nas imagens, principalmente nessa imagem aqui, que foi o recorte de cabelo perfeito. Mas não crie pânico, tudo é muito simples. Eu vou mostrar uma coisa que eu não mostrei no vídeo. Se eu apagasse a imagem de baixo que está como multiplicar, nós poderíamos ver como ficou o recorte do cabelo. Vamos observar aqui. Agora a gente consegue ver a cagada que ficou. Ok? Mas tá aqui bem bonitinho, bem cacheado, lindo, maravilhoso. E o que foi que eu fiz aqui? Agrupei essas duas imagens para que eu tenha um controle melhor, uma organização melhor do que eu estou fazendo neste arquivo. Isso aqui nada mais é do que um Ctrl G ou um Shift Ctrl G para desagrupar. Por exemplo, Shift Ctrl Z. Eu desagrupei. Para agrupar, Ctrl G. Se eu quisesse agrupar mais uma, selecionava Ctrl G. Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. Aqui eu tenho esse shape que eu fiz, deixei bonitinho aqui para vocês. Essa imagem, ela não estava nessas dimensões. Eu fiz isso agora há pouco, para que nós pudéssemos ter uma visão melhor do que está sendo feito. Tanto que vocês podem observar que agora aqui tem alguns defeitos, alguns pontos estourados. É porque essa imagem, na verdade, ela era desse tamanho aqui. Ok? Aí o que foi que eu fiz? Eu fui em imagem, Image Size, o Ctrl Alt I vai abrir esta janelinha e eu mexi nas proporções. Aqui estava ativado. Quando isso aqui está travado, qualquer alteração que você fizer aqui vai ser proporcional. Houve uma pequena deformação porque eu desativei para colocar 720. Quando eu coloquei 1280, aqui tinha ficado 733, se eu não estou enganado. Mas eu queria que ficasse nessa proporção wide aqui. Então eu desmarquei para que eu pudesse deformar um pouquinho a imagem. Ela estava em centímetros, mas o ideal é que a gente trabalhe com pixel. A não ser que você vá fazer um serviço para impressão, aí tudo bem. Mas se for ficar no universo virtual, você tem que trabalhar em pixels, ok? E aqui é a resolução que você vai trabalhar. Vamos fazer aqui uma pequena alteração para ver o que vai acontecer. Mas antes disso, eu diminui um pouco a imagem. Aqui na visualização está em 62,1%. Eu quero que ela fique em 100% aqui na minha tela. Como eu faço isso? Eu vou em visualizar. Aqui tem o zoom. Eu vou colocar em 100%. A imagem vai ficar na tela 100%. Esse é o tamanho real da imagem, com os pixels estourados. Agora, vamos colocar a imagem em 300 de resolução, que normalmente essa é o padrão no qual é trabalhado nas agências de publicidade. Vamos colocar aqui 300. Olha para o tamanho que foi a imagem. Ela saiu de 2,64 megabytes para 25,7 megabytes. Olha, megabytes
é uma coisa que você precisa aprender para poder trabalhar no computador. Dá um OK. Agora vai aumentar bastante. Como o texto ele está sendo gerado dentro do Photoshop, ele não tem perda de qualidade. Vamos colocar aqui uma coisa, está em 100%. Vou diminuir um pouco aqui a tela agora, essa imagem na tela. Está vendo? De quebra na aula de layers, vocês estão entendendo um pouquinho o que são as DPIs, a resolução da imagem. Vou dar um Ctrl Z e um Ctrl 1 para 100%. OK? Então, a imagem ficou em 1280 por 720. Agora vamos para as camadas. Aqui na camada, na parte de camadas, você também poderá ter a possibilidade de abrir as propriedades dela, desde que você aplique algum efeito. Mexer aqui nesse texto. Eu já tenho um efeito aplicado aqui. OK? Posso colocar uma sombra se eu quiser, dando 2 cliques aqui na parte de efeitos. Eu poderia colocar uma sombra. Vamos aumentar a opacidade para que esta sombra apareça um pouquinho mais. Pronto. Agora tem uma sombra. Então tá aqui o efeito. Eu vou fechar porque não quero. Eu poderia agrupar também tudo que for texto e colocar assim. Pronto. Tudo que for texto eu poderia arrastar para dentro desse grupo. Isso não é regra. Isso depende de como você quer trabalhar. Quanto mais organizado estiver o seu projeto, mais fácil será para outra pessoa entender o que você fez e dar continuidade ao seu trabalho, caso você não possa mexer nele, ou de repente você pode já estar mexendo com uma outra demanda e essa aqui já passou para frente. Por exemplo, se você fez esse layout e ele vai para uma produtora, aonde vai ser feita animação, o editor de vídeo, vendo que está bem organizado, ele vai saber o que fazer. Ele vai abrir aqui, por exemplo, e ver que o recorte da modelo está com 2 camadas. Então, vai ser mais fácil dele se organizar lá no After Effects, dando como exemplo o After, certo? Aqui ainda em camadas, nós podemos bloquear os objetos. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Eu quero clicar no plano de fundo, mas estou clicando na última camada. Para travar o plano de fundo, você clica em cima dele e pronto, tem um cadeadozinho, nada. Agora você não tem como mais mexer no plano de fundo. Eu vou selecionar essa ferramenta, vou clicar aqui, deletar, vou fazer do outro lado, deletar e deletar. Pronto. Agora, se eu for na ferramenta de seleção, ó, aqui já aciono a modelo, mas aqui não, aqui eu posso trabalhar agora tranquilamente com os 2 elementos. Isso era uma coisa que eu poderia ter feito antes e não atentei para isso, mas fácil de resolver. Agora eu posso até mexer no plano de fundo tranquilamente, mas vamos bloquear. Pronto. Não posso mexer. Arrastando a gente consegue selecionar as coisas também, todas as camadas, está junto. Se eu quiser selecionar o texto e a modelo, arrasto até aqui. Se eu quiser selecionar tudo, eu posso fazer assim. Vamos fechar aqui o texto. Mais uma coisa importante. Aqui nós temos o Blend Mode. Nós selecionamos o multiplicar para tirar o branco. Cada um deles afeta a imagem de forma diferente.
vocês precisam aprender no olho como é que isso aqui funciona. Eu mesmo nunca procurei os conceitos dessas aplicações, mas com o tempo você vai entendendo como é que funciona. Cada uma delas dá um aspecto diferente à sua imagem, e isso é muito usado para deixar a fotografia com uma identidade visual, podemos dizer assim, desde que a gente aplique na parte de cima. Tem a de baixo. Vamos fazer uma experiênciazinha aqui básica para você entender o que acontece. Vocês entenderam? Esse é o Blend Mode. Aqui nós temos a opacidade da imagem. Eu normalmente não mexo no fio, eu mexo simplesmente na opacidade. Elas têm uma função diferente, mas com alguma diferença que eu não lembro qual é exatamente. Cada uma dessas funções você pode experimentar depois. Eu não uso. Aqui também nunca mexi nessa parte. Não tem necessidade porque eu trabalho mais com After Effects e o Photoshop há alguns anos eu uso apenas para preparar as minhas imagens para animação. Aqui nós temos a parte de efeitos, máscara. Isso aqui é para criar um layer de ajuste. Também muito usado pelos diretores de arte em publicidade. Criar pasta e criar uma nova layer. Eu espero que agora você tenha tido uma compreensão melhor do que é trabalhar com camadas, como elas funcionam e para que elas funcionam e como vocês podem organizar os seus trabalhos. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.